Elon Musk diz que funcionários do X no Brasil, né, do Twitter no Brasil, o ex-Twitter no Brasil, foram informados de que seriam presos. Musk fez as declarações em resposta a um tweet do deputado federal Nicolas Ferreira, que solicitou mais esclarecimentos sobre as afirmações feitas pelo empresário. O empresário Elon Musk, proprietário do X, antigo Twitter, afirmou que funcionários da rede social no Brasil teriam sido alertados sobre possíveis consequências legais e prisões. Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro. Olha só o que ele está dizendo, gente. O Elon Musk está dizendo isso. Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro, em que não estejam em posição, ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então faremos um dump, uma extração completa de dados. Passei um madrugadão do Elon Musk. Eu estou até com olheiras aqui, porque eu passei um madrugadão do Elon Musk. Fiquei acordado, parte da madrugada, vendo aí as publicações do Elon Musk e os comentários, né? Tanto os comentários da direita brasileira, assim, pedindo mais informações, pedindo que o Elon Musk se manifestasse sobre vários assuntos, quanto os comentários da esquerda. Tem gente furiosa, assim, pedindo a prisão teve até um colunista aí que disse que já estava reservado, olha só onde chega o delírio da esquerda brasileira. Diz que havia um lugar reservado para o Elon Musk na Papuda, no presídio da Papuda. Então eles estão dizendo aí, eles realmente acreditam que o FBI vai lá prender o Elon Musk e mandá-lo para o Alexandre de Moraes. Olha só, Ana. Mas então, vamos falar então sobre as repercussões. Hoje eu acabei de publicar aqui no BSM, aberto inclusive para não assinantes, um artigo do professor Augusto Zimmermann, que eu já entrevistei aqui no BSM, os assinantes do BSM já têm acesso a essa entrevista. Entrevistei o professor Augusto Zimmermann. Quem é ele? O professor Augusto Zimmermann é um PhD em Direito Constitucional, ele é professor de Direito, diretor de uma universidade na Austrália. O professor Zimmermann é um jurista extremamente respeitado e um escritor. É o autor deste livro aqui, Cosmovisões do Direito no Mundo Ocidental. Um livro que está na nossa livraria do BSM, eu recomendo fortemente. Foi editado pela EDA, a editora dos nossos amigos Cláudia e Edson Piovesan. Tem um prefácio do Ives Gandra Martins, e ele faz aqui um apanhado geral, assim, uma longa reflexão sobre as principais correntes do direito no mundo ocidental. E nesse artigo que foi publicado aqui, foi publicado hoje, né? Nós fizemos a tradução, então, e o professor Zimmermann, conversei com ele autorizou a publicação desse artigo. O professor Zimmermann faz um levantamento dos abusos do ministro Alexandre de Moraes no STF. Jurista e escritor Augusto Zimmermann denuncia desmandos do juiz da Suprema Corte e afirma que as posições do atual regime brasileiro ameaçam a liberdade de expressão em todo o mundo. Ao criticar abertamente Moraes, Elon Musk está fazendo o que milhões de brasileiros agora temem fazer por medo de serem investigados, acusados, multados e presos. Ele diz que uma iniciativa concertada, apoiada pelo governo brasileiro, está ameaçando a liberdade de expressão em todo o mundo. Não está claro quantas contas internacionais foram afetadas, mas há poucas dúvidas de que os titãs da Big Tech, Google, Facebook, Uber, Instagram e WhatsApp, ajudaram diretamente o governo brasileiro, fornecendo dados de registro e números de contato das vítimas de censura ilegal. Sabe-se que algumas dessas demandas têm como alvo usuários de redes sociais fora do Brasil. No comando desta vasta e abrangente máquina de censura está Alexandre de Moraes, um advogado criminal altamente controverso, que atualmente atua como presidente do Tribunal Superior Eleitoral
eleitoral e como juiz do Supremo Tribunal Federal. Moraes é a ponta de lança de um esforço governamental incansável para reprimir a dissidência política, incluindo a prisão de indivíduos por conteúdo compartilhado na web. E o próprio Elon Musk falou hoje que ele está com medo de que seus funcionários sejam presos. Eu disse isso ontem aqui no Diário BSM, a Ana Flávia estava lembrando. Eu disse que, certamente, o Moraes colocou no radar dele os funcionários do Twitter aqui no Brasil. Porque ele vai para cima desses funcionários, e é preciso ficar atento e é preciso denunciar isso para o mundo inteiro, né? É preciso denunciar isso para o mundo inteiro e mostrar que nós estamos vivendo, de fato, uma ditadura no Brasil. Nós estamos vivendo um regime de exceção, que é o regime PT-STF. Nesse livro aqui, ele faz uma discussão muito interessante sobre as principais correntes do direito ocidental. Em 2 capítulos desse livro que eu li, e que me deixaram, inclusive, assustado, né, com o que eu li, eu fiquei assustado, sinceramente, com a semelhança entre o que está acontecendo no Brasil hoje e o que aconteceu quando 2 escolas de direito, por assim dizer, foram 2 escolas de direito tiveram assim a oportunidade de aplicar os seus conceitos em regimes totalitários. Então, no capítulo em que ele fala, existe um capítulo aqui que ele fala da teoria jurídica nacional socialista. A teoria jurídica nacional socialista. É impressionante como o que nós estamos vendo no Brasil hoje se assemelha à teoria jurídica nacional socialista. Ou seja, o que aconteceu com a justiça da Alemanha nos anos 30. Vejam só. E também com a teoria marxista do direito. E com o que aconteceu na Rússia também nos anos 30. Sendo que na Alemanha a ponta de lança jurídica do regime era um juiz que era o juiz preferido do Bigodinho, né? E ele fez que causou assim grandes problemas, né? E condenou, por exemplo, 5.000 pessoas à morte por simplesmente discordarem do regime nacional socialista. É realmente algo que nos assusta muito mesmo. E na União Soviética, a ponta de lança desse... Na Alemanha, a ponta de lança era esse juiz chamado Roland Freisler, que estabeleceu uma teoria de direito que era baseada nas intenções das vítimas. Ou seja, se você tinha a intenção de atentar contra o Terceiro Reich, se você tinha a intenção de prejudicar o Terceiro Reich, você já poderia ser condenado. E, de fato, ele condenou várias pessoas por isso, porque tinham a intenção, que ele julgava que essas pessoas tinham a intenção de desestabilizar o Terceiro Reich. Roland Freisler condenou 5.000 pessoas à morte por isso. E na União Soviética, na Rússia soviética, a ponta de lança jurídica do regime era o procurador-geral Andrei Vitinsky. Então é incrível a semelhança entre os métodos do Roland Freisler na Alemanha dos anos 30, os métodos de Andrei Vitinsky na Rússia dos anos 30 e os atuais métodos que estão sendo aplicados por um juiz da nossa Suprema Corte. Há uma semelhança muito grande entre eles. E isso fica muito claro nesse livro
do professor Augusto Zimmermann. Por isso que eu recomendo não só a leitura do artigo que nós publicamos hoje no BSM, como também a leitura do livro dele. Se você assinar o BSM, você vai ter acesso a todos esses conteúdos, inclusive vários artigos do professor Augusto Zimmermann. A minha entrevista, a entrevista que eu fiz com o professor Augusto Zimmermann, e também você vai ter 10% de desconto na compra de livros na livraria do BSM, entre os quais Cosmovisões do Direito Brasileiro, do professor Augusto Zimmermann.